Olá, tudo bem? Eu sou a professora Renata Boaventura, professora de Gestão Empresarial e Turismo, e hoje iniciamos a nossa segunda aula de Recursos Humanos. Na aula passada, nós iniciamos com os conceitos e o que realmente faz o departamento de RH. Também já começamos a entender a parte de recrutamento e hoje seguimos para seleção. Seleção de pessoal é o processo por meio do qual a empresa procura satisfazer as necessidades de recursos humanos, capital intelectual. Escolhe aqueles que melhor ocupariam determinados cargos na organização, com base em uma avaliação de suas características pessoais, conhecimentos, habilidades e assim por diante, e de suas motivações. A seleção abrange o conjunto de prática e processos pelo qual, após ter feito uma pré-seleção, a organização escolhe dentre os candidatos recrutados ou de uma lista de candidatos a pessoa que melhor alcança os critérios de seleção para a vaga de trabalho ofertada pela empresa, ou seja, aquele que tem melhores condições de se ajustar à empresa e ao cargo de se conseguir um bom desempenho. Existem algumas técnicas que serão desenvolvidas pelo pessoal de seleção, por esses profissionais responsáveis pelo processo de seleção. A entrevista provavelmente é o método mais utilizado em seleção de pessoal, pois, de maneira geral, possui inúmeras aplicações nas organizações. O objetivo da entrevista é obter dados e informações do candidato através do diálogo. Marras 2000 afirma que a entrevista é um processo baseado em um método previamente planejado do que e como fazer ao longo de todo o tempo da entrevista. Antes da entrevista, o profissional de RH deve definir os objetivos e elaborar um roteiro de perguntas, ler o currículo do candidato, estabelecer a ordem dos assuntos, considere a condição de fragilidade e vulnerabilidade do candidato devido à falta de emprego. A entrevista pessoal constitui uma das etapas que todo candidato necessariamente deve encarar. É por isso que os candidatos devem saber qual a atitude correta nesta situação e de que maneira devem se comportar diante do entrevistador para deixar uma boa impressão. A entrevista pessoal prevê todas as questões básicas que deverão ser colocadas aos candidatos de forma padronizada e sistemática, também chamada de entrevista estruturada. Em geral, a estrutura de uma entrevista seguirá a ordem exemplificada a seguir. Primeira etapa, o cumprimento, bate-papo. Logo em seguida vem a introdução, a experiência de trabalho, formação escolar, atividades e interesses, descrição de pontos fortes e fracos, descrição do cargo, perguntas do candidato e o encerramento. O entrevistador, ao conduzir a entrevista estruturada, fará o seguinte: perguntas gerais, concentrando-se no passado. Encorajará o candidato a falar 70% a 80% do tempo. Dará poucas informações sobre o cargo, até certificar-se das qualificações do candidato. Manterá contato visual. Ficará à vontade, com silêncios e esperará o candidato falar. Não fará perguntas pessoais ou comprometedoras. Entrevista em grupo. É uma forma dos recrutadores avaliarem as competências dos candidatos em conjunto. Por meio desse tipo de recrutamento, é possível reunir
um grande número de profissionais no mesmo ambiente, otimizando o tempo dos processos seletivos. O que evitar em uma entrevista? Muito importante. Alguns pontos devem ser organizados com muita atenção, pois o primeiro contato é fundamental e a primeira impressão é realmente a que fica. Então, para os homens, cabelos desordenados, barbas não aparadas, padrões, né? Sabe como que a empresa já estudou um pouquinho da empresa, então tem alguns padrões a serem seguidos. Unhas sujas, calças desgastadas. Em compensação, para as mulheres, penteados extravagantes, excesso de maquiagem, decotes, cores fluorescentes, excesso de joias, acessórios ostensivos, saias curtas, saltos muito altos. Outra prática muito utilizada são as provas de conhecimento ou de capacidades. São utilizadas para medir o grau de conhecimentos gerais e profissionais ou técnicos, como noções de informática, contabilidade, redação, idiomas e assim por diante. Também são realizados testes de aptidão, ou seja, para poder testar o conhecimento realmente na prática do candidato. Então, habilidades básicas de escrita, capacidade de desenvolvimento do candidato, conhecimento técnico e assim por diante. Testes de QI. Os testes de QI já foram mais utilizados nos processos de recrutamento e seleção em outras épocas, mas isso não quer dizer que eles não possam ser ainda bastante úteis nos dias de hoje. A sigla quer dizer quociente de inteligência, e esse é um dos testes favoritos, por exemplo, no âmbito empresarial. Dinâmicas de grupo. São ferramentas utilizadas para se avaliar, detectar, reforçar, destacar ou ensinar aspectos comportamentais e de conhecimentos dos participantes. Poderíamos entendê-las facilmente se as associarmos de forma ampla a jogos em grupo, os quais conduzem os participantes a determinadas situações, onde suas atitudes serão colocadas à prova, sejam elas no âmbito físico, intelectual, afetivo, social, espiritual ou do caráter. Como fazer uma dinâmica de grupo? Bom, as dinâmicas de grupo fazem parte de treinamentos, de programas educativos e de processos de seleção de profissionais da grande maioria das empresas na hora de avaliar comportamentos e características das pessoas. Atualmente, há centenas de dinâmicas cadastradas por profissionais de recursos humanos, educadores, psicólogos, entre outros profissionais que utilizam esta ferramenta na rotina de trabalho. Para cada objetivo, existe uma dinâmica. Além de um facilitador preparado para conduzir a dinâmica, é preciso ter claro o objetivo, bem como o perfil da empresa, o número de participantes, o local e o tempo disponível para realizar. Também é possível encontrar testes psicométricos ou psicotécnicos. Focalizam principalmente as aptidões. Servem para determinar quanto elas estão presentes em cada pessoa, com a finalidade de prever o comportamento em determinadas formas de trabalho. Simulação, mais conhecida como dinâmica de grupos. Seu ponto de partida é a dramatização, no momento presente da situação que se pretende estudar e analisar de modo que fique o mais próximo possível do real. A técnica mais comum é o psicodrama, onde os participantes recebem papéis a desempenhar.
Bom, turma, chegamos ao final de mais uma videoaula. Estamos completando a segunda aula de recursos humanos. Na nossa aula online, nós iremos falar de tudo isso e muito mais. Aguardo vocês na nossa videoaula. Muito obrigada!